E aí, gente, o nosso canal de comunicação com você é sempre o WhatsApp que a gente deixa durante todo o programa aqui para você. Olha, 99716 7989. Por aqui você pode mandar mensagem pra gente, conversar com a gente, porque a gente responde, lê tudo, tá bom? Nem tudo vai pro ar por causa do tempo, mas a gente adora interagir com você, aí que tá do outro lado. E aí você também pode participar da nossa enquete pelo nosso WhatsApp. A pergunta de hoje é assim, olha, você sabe quais os alimentos devem ser evitados, né, que são cancerígenos? Então você pode colocar hashtag sim, hashtag não. No terceiro bloco a gente mostra o resultado, vamos ver. Eu sei que muitos podem até te surpreender no que a gente vai conversar hoje aqui no programa, tá bom? Então, se sim, comenta pra gente. Eu acho que isso é. Pode mandar que a gente tem uma profissional para ajudar até tirar a nossa dúvida, tá bom? Porque hoje, então, como eu falei, é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E a gente vai falar sobre prevenção. Só no nosso país, o INCA prevê 600 mil novos casos em 2025, o número que assusta e alerta também para o tema de hoje. Você sabe, então, quais são os principais tipos de câncer? Os que mais acontecem, os que mais aparecem aqui no nosso país? Esse bate-papo, então, nós convidamos a médica oncologista, a doutora Fernanda Navarro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, fiquei curiosa com essa pergunta que a Águida fez para o pessoal de casa, né? Quais são os cânceres que, infelizmente, são os mais comuns incidentes na população do nosso país? A gente segue um pouco aí a população mundial, né? Os tumores mais comuns são de mama nas mulheres e de próstata nos homens, mas a gente tem essa estatística tirando os que a gente chama de pele não melanoma, que os tumores de pele são muito comuns, então se a gente colocar numa estratificação ali, eles são os mais comuns, mas a gente acaba deixando eles um pouco de lado quando a gente fala de estatística para a gente considerar os órgãos sólidos, né? Então, mama e próstata são os mais comuns, tirando a pele. Para as mulheres, a próstata para os homens. Agora, de uma maneira geral, doutora, existem, por exemplo, dicas para que a gente possa prevenir o câncer? Sim. Uma questão da alimentação, que eu acho que eu não vou falar muito a fundo, senão vou dar a resposta da pergunta. Perfeito. Mas a alimentação é muito importante, né? E acaba que vira quase que um jargão, assim, qualidade de alimentação, atividade física, perda de peso, mas assim, não tem como sair desse contexto, né? Então, além da alimentação que a gente pode falar mais específico depois, atividade física regular, controle de peso, né? O controle da obesidade hoje também, mundialmente falando, é uma coisa assim extremamente necessária, que a gente sabe que vários tumores têm relação com isso. Então, e é uma doença que muito incidente, né? Então, os hábitos, né, de tabagismo, etilismo, que devem ser evitados e cessados sempre. Exposição solar, com uso de proteção solar. Então, tem várias maneiras para a gente conseguir evitar que isso aconteça. Doutora, interessante que todos esses motivos que você citou aqui são atitudes, hábitos que a gente acaba tendo, seja eles bons ou ruins, mas é algo que a gente acaba fazendo. Porque por muito tempo se pensou que o câncer era uma falta de sorte. É como se a pessoa tivesse, infelizmente, sido sorteada ali para ter essa dificuldade ou essa adversidade, né? E hoje se entende, então, que as maiores causas do câncer são hábitos que a gente acaba tendo no dia a dia. Ou seja, é uma responsabilidade, querendo ou não, nossa. Sim, isso é uma coisa muito legal de falar, porque a maioria das pessoas, quando chegam pra gente, principalmente,
acham que o câncer é... E de tudo isso que você falou, doutora, porque o que mais poderia ser? Infelizmente sim, né? A gente sabe que o câncer, ele é uma doença do envelhecimento, então, das células. A gente acaba esperando uma incidência maior aí a partir dos 60 anos. Porém, a gente tem, nos últimos anos, esse aumento do câncer, do diagnóstico de câncer em pacientes menores de 50 anos. E isso, sim, está relacionado com os hábitos, né? Tabagismo em idade muito precoce, bebida alcoólica em excesso, a questão da alimentação, né, dos ultraprocessados, já dei um spoiler, né, da resposta, Ótimo, mas Não tem problema. isso leva ao desenvolvimento de tumores numa idade mais precoce. E tem também os hereditários, como eu falei, em torno de 10% aí, daquelas pessoas que nasceram com uma alteração genética e que predispõem ao desenvolvimento. Essas mutações, o tumor acaba aparecendo, o câncer acaba aparecendo numa idade mais precoce, justamente porque a pessoa nasceu com aquela alteração, né? Então, isso também explica um pouco, uma pequena parcela desses diagnósticos numa idade precoce. Além de participar da nossa enquete, você em casa pode também concorrer a um par de convites, mandando uma mensagem para a gente. São convites para o Cinemark, para você ir ao cinema, então, por nossa conta, tá bom? É uma maneira da gente agradecer a sua companhia. Então, manda pra gente aqui mensagem. Você pode mandar no 12 997 16 7989 a sua perguntinha com o hashtag falando nisso. Aí a gente consegue contabilizar a sua participação e colocar aqui, então, durante o programa para a doutora responder. Muitas vezes a gente tem hábitos que vêm com a família. Aí pensa assim, nossa, meu pai já teve esse câncer. E às vezes não é pela questão hereditária, mas pelos hábitos que a gente vai aprendendo também na família. E a doutora pode trazer isso pra gente, que é algo interessante. O programa de hoje é para isso. É para alertar e causar mudanças no nosso dia a dia. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar então para o nosso WhatsApp, tá? Inclusive responder a pergunta da nossa enquete. Você sabe quais alimentos são cancerígenos? Quais alimentos fazem mal para a nossa saúde? Que estão lá no supermercado, no nosso dia a dia, disponível, né, gente? Hashtag sim, não. Pode colocar pra gente que durante o programa a doutora vai dar item aí. O que a gente tem que evitar, tá bom? Para ter uma alimentação melhor, mais saudável e também mais qualidade de vida. Agora a gente volta aqui para o nosso assunto do dia, o 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Esse é o nosso tema de hoje aqui no programa e você pode participar respondendo a enquete pelo nosso WhatsApp. A enquete está aí, olha, você sabe quais os alimentos são cancerígenos? Hashtag sim, hashtag não, e o WhatsApp é 99716 7989. Aí você aproveita nesse número mesmo, escreve uma pergunta, algum comentário sobre o assunto, com o hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites para o Cinemark. A sua pergunta é muito bem-vinda. A gente ama ter você pertinho da gente, tá bom? Nossa entrevistada é uma médica, um oncologista, entende tudo do assunto, a doutora Fernanda Navarro. Tem dúvidas agora para a doutora responder direto do açaí? Vamos lá. Gente, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, o câncer de pele tá ali, olha, no topo entre os principais no Brasil, você sabia? Vou conversar com a Amanda. Amanda, a gente sabe que câncer de pele e você comprar um protetor solar é uma forma também de prevenção. Você sabe escolher um bom protetor? Sei, tem que ser sempre aquele mais grossinho, que sempre um pouco a mais do que você está acostumado. Se você está acostumado com 50, pega um fator 60, para mesmo que sua pele seja um pouco mais escura, mas o dano do sol é bem forte. É isso mesmo. Vamos então perguntar, né, para o profissional, para o nosso entrevistado que está no estúdio, quais são as dicas para a gente comprar um protetor solar eficiente. Eu acho que, assim, no mínimo um fator de proteção solar 60, né? E ter o cuidado que o ideal é não passar o mesmo no rosto e no corpo, né? Então, tem os protetores faciais e, geralmente, eles causam menos espinhas, oleosidade da pele. Então, ter essa diferença de ter o corporal e o facial. E o facial, geralmente, a gente recomenda aí um fator de proteção até um pouco maior, porque é uma área que vai ficar muito mais exposta, né? E vai depender, isso assim, de uma maneira geral. Mas claro que tem, né, as diferenças de pele mais oleosa, pele seca,
Então, tem sempre que olhar lá, a gente tem alguns que são aqueles efeito seco, que também não dá aquele mal-estar, às vezes a pessoa não passa porque não quer ficar melecado. Então, tem o toque seco. Então, a gente tem hoje, assim, uma variedade muito grande de produtos, né? Mas o mais importante é, no mínimo, um fator 60 ali para o corpo e o fator 70, assim, para o rosto. E lembrar, mais importante de tudo, de repassar o protetor. Principalmente as mulheres, né? Assim, a gente lava o rosto e passa maquiagem e durante o dia e tira maquiagem, às vezes passa maquiagem com protetor solar e aí durante o dia transpira, tudo sai, esquece de repassar. Então precisa repassar, né, durante o dia. E lembrar que mesmo assim, quando você trabalha num estúdio fechado, lâmpada branca, precisa passar, né? Porque a exposição à luz não é só também a luz solar. A luz branca também a gente precisa se proteger. Então, ter esses cuidados de repassar durante o dia, passar mesmo quando não for sair para o sol, né? Ficar dentro de lugar fechado. E praia, piscina, nem se fala, né? E seguir a orientação, porque tem protetor que tem que repassar a cada 4 horas, após qualquer banho, né? Ou de praia ou de piscina. Então, o mais importante também é seguir as recomendações e passar todos os dias. Interessante, né, doutora? E a gente pensa muito na questão do sol, porque o sol também é vida. A gente precisa tomar sol. Tem a vitamina D aí que todo mundo comenta, que é um hormônio necessário, a gente precisa. Ainda mais a pandemia, né, veio com tanta força essa necessidade de reforçar a vitamina D, pensando na imunidade. Só que ela também tem essa questão da ação do sol. Aí a gente fica com aquela dúvida, né, doutora? Quanto de sol a gente tem que tomar? Qual horário também de sol que seria bacana a gente tomar? Porque já falaram pra mim que tinha que ser aquele do meio-dia, com alguma parte exposta. Protege o rosto para não ficar velho, mas o resto pode tomar. Então, a gente Quanto tem essa... tempo, né, Quanto também tem. Então, a gente precisa passar esse protetor solar. Quanto tempo sem ele pra gente ter essa absorção da vitamina D? A questão da vitamina D, as pessoas usam um pouco desse argumento para falar que toma sol sem protetor, né? Mas, na verdade, assim, é 15 minutos por dia. 10 a 15 minutos por dia de sol sem protetor em uma área exposta apenas do corpo. Não precisa ser o corpo inteiro. Então, você sentar numa cadeira, colocar a perna no sol, já está sendo uma exposição solar de uma parte do corpo não protegida. Então, é uma área do corpo exposta, sem protetor, de 10 a 15 minutos e pode ser no período do tempo do sol, que a gente fala que é o sol perigoso, né? Das 10 às 16. Então, pode ser nesse intervalo, mas é isso. É um segmento do corpo de 10 a 15 minutos, uma vez por dia e ok. Então, a gente acaba já tomando esse sol. Se andar do carro para o lugar que você trabalha, às vezes para casa, a gente tem essa exposição, né? Às vezes não precisa ser uma coisa tão controlada. Isso é mais para pessoas, igual você citou a pandemia. Hoje em dia, sim, a gente preocupa também com as pessoas que são institucionalizadas. Então, os idosos que estão em casa de repouso, precisa daquele banho de sol, né, que a gente fala. Mas são poucos minutos, uma área pequena ali que precisa para isso. Fora isso, proteção solar o tempo todo. Gente, hoje a gente está falando sobre o Dia Mundial de Combate, né, prevenção ao câncer. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente logo já tenta identificar como que a gente pode prevenir. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a questão da alimentação, que depois a doutora vai voltar para responder de fato a pergunta da nossa enquete, mas também quais são os exames, doutora, que podem prevenir ou, de repente, diagnosticar de uma forma mais precoce o câncer? Exames a gente a gente chama de rastreamento, né? Que são os exames que buscam o diagnóstico precoce nos pacientes assintomáticos. Então, o paciente não tá sentindo absolutamente nada, mas a gente vai ter uma rotina baseada principalmente na idade de fazer os exames para diagnóstico precoce. E que eu acho que todo mundo já está cansado de ouvir, né? Assim, mamografia, acima de 50 anos, que vai detectar precocemente o câncer de mama. Colonoscopia, também recomendada acima de 50 anos.
A colono, ela tem uma importância ainda maior, porque quando você faz a colonoscopia, você tira, às vezes, algumas lesões ali do intestino, que a gente chama de pólipos, né? Você tira essas lesões, você está diminuindo a incidência do câncer de cólon. Então, diferente, por exemplo, da mamografia, que é mas é uma identificação precoce, a colonoscopia, ela pode prevenir o aparecimento de câncer de intestino. E isso eu sempre ressalto na hora de falar, porque existe ainda um preconceito, né, na realização da colonoscopia, inclusive dos próprios médicos de solicitar a colonoscopia. Então, isso precisa acabar, né? Acima de 50 anos, se não tiver ninguém na família de primeiro grau que tem câncer de intestino, porque aí muda um pouquinho a idade de iniciar, acima de 50 anos precisa fazer uma colonoscopia. E aí, depois da primeira, a gente vai guiar pelo resultado qual vai ser o intervalo de repetir. Então, mamografia, colonoscopia, o exame de sangue e toque da próstata, né? Que isso tem algumas controvérsias, mas a gente ainda recomenda, né, realizar o PSA em homens acima de 60 anos. E o preventivo do colo do útero, né, que a gente já chama de preventivo, mas é o exame ginecológico lá que coleta o Papa Nicolau. Ele também é extremamente importante. Hoje em dia a gente conhece muito mais sobre o HPV, que é o vírus causador do câncer do colo de útero. Existe inclusive a vacina que, né, combate ao câncer, não posso deixar de falar da vacina do HPV, que vai ser extremamente importante para reduzir a incidência de câncer de colo de útero, câncer de pênis, tumores de cavidade oral, né, cabeça e pescoço. Então, a vacinação do HPV é extremamente importante, mas o exame ginecológico de rotina também. Muito interessante, né, gente? Como o exame, então, ele deixa de ser apenas para o diagnóstico, que é muito importante, ainda mais se for bem antes, né, bem no comecinho, mas também acaba sendo prevenção, dando para você mais saúde. Muita perguntinha chegando, manda para a gente sua dúvida também, sua participação pelo nosso WhatsApp, você concorre um par de convites do Cinemark, mas precisa colocar a hashtag falando nisso para a gente contabilizar, então, a sua pergunta e você entrar no sorteio. Hoje aqui no estúdio, o nosso assunto é sobre prevenção ao câncer. E uma das formas da gente cuidar disso é com relação à alimentação. E a enquete tem a ver com isso que eu falei aqui. Vamos colocar na tela para a gente ver também o resultado parcial. Você sabe quais alimentos são cancerígenos? E aí, qual o resultado, produção? Pode colocar para a gente. Hashtag sim, hashtag não. Deu algum BO aí na nossa volta enquete. Com o resultado. Faz assim, ó, vamos colocar aqui para a doutora, o povo fala, que a Águida foi até o açaí para fazer, então, uma perguntinha sobre o assunto de hoje. E depois a gente já volta com o resultado da enquete. E a doutora pode comentar com a gente também quais são esses alertas que a gente precisa na hora de montar o nosso prato. Vamos para açaí. Ainda falando sobre o câncer de pele, que é um dos mais diagnosticados aqui no Brasil. Estou aqui com o Arthur. Arthur, você já fez assim uma varredura na família para saber se tem pessoas na sua família que tiveram o câncer de pele? Olha, graças a Deus, na minha família, que eu saiba, ninguém. A gente tem um tom de pele bom, uma pele boa, meus familiares poucas rugas também por conta do tom de pele, mas mesmo a gente sendo um tom mais escuro, né, o pessoal que tem um pouco mais de melanina, a gente sempre fez o uso de protetor solar, sempre com cuidado, porque é algo que não pode brincar, né? É isso mesmo. Vamos falar então sobre tratamentos. Tem tanta tecnologia hoje, né? Quais são os tratamentos? Como é tratado o câncer de pele? Esses tumores mais incidentes, né, de câncer de pele, que a gente até comentou no início, eles geralmente são tratados com cirurgia, tá? Raramente existe algum outro tratamento complementar. Então, por isso que às vezes, quando a gente fala de estatística, a gente exclui eles da estatística e volta para os tumores sólidos, que a gente chama, né, dos órgãos. Porque o câncer de pele, muitas vezes, ele é aquele tumor que aparece em áreas fotoexpostas, né, a área do corpo que tomou sol durante muitos anos, e surgem as lesões, geralmente ali a partir dos 60 anos, vai surgir aquela lesão da pele que tomou o sol a vida toda e agora apareceu. Ainda bem, né, que esses tumores, quando diagnosticados rápido, eles são retirados e geralmente é o tratamento definitivo. Tá? Existem exceções, né, os principais tumores de pele que não são o melanoma, porque o melanoma é um caso um pouco diferente,
São os mais comuns, que são o SEC, que a gente fala, que é o escamoso, e tem o basocelular. Só para ter uma ideia aqui, esses tumores, eles podem sim ir para outros órgãos, causar metástases, mas assim, é muito raro. Então, de uma maneira geral, o tratamento é cirúrgico apenas. É bom que corta o mal pela raiz mesmo. Isso, então aí entra a questão, né, dos colegas aí dermatologistas, que a gente tem que ter uma rotina, né, de acompanhamento com um dermato, principalmente nessa idade aí, a partir dos 50, 60 anos, que vão começar a surgir as lesões de pele. Muitas manchas vão ser questão mesmo benignas, né, que não tem a ver com câncer, mas sempre tem que estar atento que alguma pode ter uma característica diferente e precisar ser retirada. A gente comentou aqui já, né, sobre a alimentação, que é tão importante nessa prevenção, e a perguntinha da enquete quer entender se você sabe o que pode e não pode também, ou deve evitar comer, para evitar o câncer também como prevenção. Por enquanto, quem participou e mandou para a gente deu o seguinte resultado, 61% dizendo que sim, e eu queria que a doutora então informasse os 38% que não sabem os alimentos cancerígenos. Quais são esses alimentos, doutora? Hoje em dia a gente comenta, já falei, né, em uma das respostas aí, a questão dos ultraprocessados, né, porque eu acho que a alimentação hoje em dia, infelizmente, é muito baseada em fast food, comida congelada. Então a gente tem todos esses alimentos, como eu falei, os ultraprocessados, tem os embutidos, que infelizmente fazem muito parte da alimentação do brasileiro. Então, linguiça, salsicha, presunto. Aí comenta que fala, ai, mas eu como só peito de peru. Mas na verdade é aquela fatiazinha, né? Não é o peru mesmo que a gente come no Natal. Então, todos, mesmo de frango, de peru, todos esses embutidos deveriam ser eliminados da alimentação de todo mundo. Estão, assim, intimamente relacionados principalmente com os tumores do trato gastrointestinal, né? Estômago, cólon e reto. E a questão de agrotóxicos, né? Os nossos hortifrutis aí. Hoje em dia ainda, infelizmente, o orgânico não é muito acessível, né? E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, acho que em vários lugares do mundo, mas tem até uma questão de, eu tô comprando orgânico e muitas vezes eu nem sei se é orgânico mesmo. Então, tem todos esses cuidados, a gente deveria, né? Usar menos frutas, verduras com agrotóxico, tentar dar preferência para carnes que os animais são criados sem muito medicações, né, hormônios. Então, é sempre tentar ir pro mais natural possível, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue, né, escapar de uma comida rápida, um lanche rápido, todo mundo na pressa do dia a dia, come em qualquer lugar, um hambúrguer, e a gente consome isso sempre, né? Então, é muito importante a gente evitar. Mas se eu pudesse colocar uma tarja preta, assim, os embutidos são o meu foco de prioridade, assim, nos alertas. Tá aí, gente. Anotou a listinha? Os embutidos são, como a doutora falou, salsicha, linguiça, presunto. Salame, presunto são coisas diferentes. Salame. Nossa, às vezes tudo gostoso, né? Mas... Às vezes é gostoso, mas... Enfim, a gente tem que evitar mesmo. No próximo bloco, a gente volta respondendo as participações. Tem muita coisa chegando, tá bom? Obrigada a você que está aí juntinho com a gente. Agora a gente começa respondendo as dúvidas e os comentários de você que está assistindo a gente, participando, falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Nossa convidada é a oncologista, a doutora Fernanda Navarro. Vamos então às participações? Na tela, por favor, a primeira, para a gente dar aqui um gás, tá? Para ter bastante gente atendido. Daniela Lopes, ela escreveu assim: doutora, minha mãe teve câncer de mama em 2004, câncer de intestino em 2014. Até hoje ela reclama de dores na bexiga. O oncologista disse que sequelas são da quimioterapia. Há algum medicamento ou orientação para diminuir a dor que ela sente, doutora? Existe sequela mesmo, né, da quimioterapia, que infelizmente podem ser crônicas, e além do oncologista, eu acho que vale a pena buscar um especialista da área, não oncológica no caso, mas um urologista, por exemplo, né? Se a sequela nesse caso ficou na bexiga, vale a pena ouvir às vezes uma opinião de um urologista para ver se tem alguma coisa que pode ajudar.
Perguntinha do Emerson, excelente, Emerson, obrigado pela participação. Seria o adoçante possivelmente cancerígeno, doutora? Ele não conheço nenhum estudo que comprove, mas eu deixo a minha resenha aqui de que o adoçante em abuso, ele pode sim causar doenças, talvez não oncológicas, mas o uso tem que ser uma quantidade adequada. O pessoal dá um esguicho, né? Não sabe nem quantas gotas coloca. Então isso é ruim. Mais participações, pergunta da Jéssica, também muito interessante. Doutora, ela pergunta os sintomas do câncer de colo de útero. Se descobrir no começo, qual as chances de cura? São extremamente altas as chances de curas quando a gente identifica precocemente, por isso a importância do exame ginecológico de rotina. Mas é claro que se você fez o seu preventivo agora em janeiro e agora em abril, maio começa com sangramento vaginal, fora da menstruação, dor na relação sexual, sangramento após a relação sexual, isso é sinal de alerta e que precisa voltar ao ginecologista, mesmo no intervalo curto do seu último exame ginecológico, para fazer de novo o exame para olhar lá no colo do útero. Tem participação agora da Enedina. Obrigado pela pergunta. Ela quer saber o grau de parentesco, indica a probabilidade de ter câncer. Tem isso, doutor? Os parentes de primeiro grau, né, pai, mãe, irmãos, são os que a gente fica mais atento, né? Mas é claro que numa família onde várias pessoas têm câncer, a tia materna teve, e sempre do mesmo lado, por exemplo, tios, primos, todos do lado materno ou do lado paterno, isso chama atenção. Mas o maior fator de risco é parentes de primeiro grau. Vamos então a mais uma participação, talvez a última. Quem mandou pra gente foi a Rosilene, ela fala sobre frutas, né? O morango e frutas que têm sementes por fora. É anticancerígeno? Não, mas assim, o problema do morango, na verdade, é o contrário. Ele é uma fruta que, se a gente pudesse só usar os orgânicos, seria melhor, porque é muito difícil, ele não tem casca, né? É muito difícil você tirar o agrotóxico que está ali. Então, o morango é um exemplo de fruta que, infelizmente, o ideal seria a gente só comer o orgânico. Agradecer aqui você que mandou sua perguntinha. Infelizmente, nosso tempo já acabou, mas mandou hashtag falando nisso. Tem o sorteio agora, então, do par de convites para o Cinemário. E quem leva hoje, então, esse par de convites, vamos ver, 3, 2, 1, quem traz pra gente é a Nanda. Obrigado pela participação e perguntinha. Um beijo para você. Doutora Fernanda, a gente agradece também, viu? A sua participação foi muito legal. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Olha só, amanhã tem um programa interessante sobre educação e cuidado com os seus filhos, se preparando para o vestibular, as crianças com dificuldades na escola. Raíris Faet traz pra gente soluções, tá bom? Um beijo para você, obrigada por hoje, viu? A gente se vê amanhã, 1h da tarde. Fica com Deus, tchau, tchau. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e